Bom dia, amados. Que a graça e a paz esteja com cada um de nós. Mais uma vez estamos no nosso Bem de Manhã e hoje vamos tratar de mais um tema. Vamos falar hoje sobre vocação. E o que é que vocação quer dizer? E o que é que a palavra de Deus quer nos dizer sobre vocação? Peço que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 11. Vai dizer o seguinte: por isso também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo o bom desejo e toda ação que resulta da fé. Quando nós falamos em vocação, meus irmãos, a primeira coisa que vem à nossa mente, e isso eu digo por mim, é que vocação me parece algo que acontece com algumas pessoas. Quando se fala em vocação hoje em dia, se pensa logo na vocação religiosa, numa vocação especial, do qual uma pessoa é chamada por Deus para exercer alguma função ou algum trabalho que tenha ligação com a área eclesiástica. Bom, na verdade, não está errado em pensar que existem vocacionados para esses trabalhos, né? Existem pessoas que são chamadas para o pastorado, pessoas que são chamadas para missões transculturais. Enfim, existem sim vocações que são ligadas com a área da igreja eclesiástica ou religiosa, como assim queira ser falado. Agora, vocação é algo muito mais profundo. E é isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã. A palavra vocação, ela vem de um termo em latim, vocare. E vocare quer dizer chamar, ou aquele que é chamado para algo. Portanto, pegando na raiz da palavra, vocação é quando você é chamado para exercer algo, para fazer algo. E daí também, dentro do cristianismo, né, dentro do protestantismo, melhor dizendo, desde a Reforma Protestante, o servo de Deus começa a pensar no texto onde 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, eu quero ler com você aqui também, 1 Pedro 2, 9, vai nos dizer assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nesse texto aqui que apresenta algo que nós chamamos de sacerdócio universal, porque o texto vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real. Vocês, todos os cristãos, todos os crentes em Jesus Cristo. E desde a Reforma Protestante, como eu estava dizendo, vocação então é dado para todo aquele que é convertido. Todo aquele que é feito filho de Deus em Jesus Cristo recebe dons espirituais vindos da parte de Deus e tem seus talentos também, que são coisas naturais, que vêm desde o nascimento. Mas a vocação em si é que quando aquele que se converte, quando aquele que se torna filho, tudo agora na sua vida deve glorificar a Deus. Tudo na sua vida deve dar glórias a Deus. Tudo que ele faz, como Paulo fala, não é? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Portanto, vocação, esse chamado para exercer algo, ele se torna para o cristão algo que é para glorificar a Deus. Todo cristão, portanto, ele é vocacionado. Mas não uma vocação apenas religiosa, vamos dizer assim, não apenas específica, no caso de um pastorado, no caso de um missionário, mas uma vocação para glorificar a Deus. Vocação, então, para o cristão é tudo o que ele utiliza para glorificar. Mas como vocação é ser chamado para uma tarefa,
Nós entendemos então, a partir desses textos que nós lemos, tanto em Tessalonicenses, né, como também aqui em 1 Pedro, né, tanto em 2 Tessalonicenses como em 1 Pedro, nós percebemos algo aí. Percebemos que quando Paulo está falando aos Tessalonicenses e dizendo para eles sobre a vocação que eles têm, Paulo não está especificando vocações ligadas apenas ao contexto da igreja, mas ele está dizendo assim, aquilo que você faz que glorifique a Deus. Você é sacerdócio real, como Pedro fala. Então, tudo que você faz, aquilo que você é vocacionado a ser, você faz para glorificar a Deus. Então, aqui vamos entender que vocação é o chamado de Deus para a tarefa que Ele quer que você exerça. Vamos então aqui usar exemplos práticos. Um padeiro, por exemplo, um padeiro cristão, ele não é só apenas um padeiro, mas ele é um cristão que é padeiro. E a vocação dele é fazer pães, enfim, trabalhar na padaria. E ele faz isso para glorificar a Deus. Como, pastor? Ele vai glorificar a Deus fazendo pão. Ele vai fazer o melhor pão que ele puder fazer. Ele vai trabalhar da melhor forma, o melhor bolo que ele puder fazer. Tudo que ele faz ali, ele faz de forma a glorificar a Deus, porque quando as pessoas se alimentarem com aquele pão, com aquele alimento, aquelas pessoas estarão sendo nutridas e comerão, enfim, servirá para nutrição daquelas pessoas. Portanto, ele ali está exercendo sua vocação de padeiro, para glorificar a Deus naquilo. Isso também posso falar a respeito, por exemplo, de outras profissões, como médico. Ele está trabalhando, mas se ele é um cristão, então ele é um cristão, em primeiro lugar, um cristão médico. A vocação para a medicina vai então fazer com que ele glorifique a Deus através da medicina. E assim com qualquer profissão. Mas eu estou falando é qualquer profissão mesmo. Nós devemos encarar como cristãos que vocação, vocare, esse chamado, é um chamado todo especial de Deus para nós glorificarmos a Ele naquilo que fazemos. Qualquer coisa, pastor? Bom, qualquer coisa não é? Isso tudo tem que estar pelo menos enquadrado em algumas questões dos quais não ofendam os ensinamentos da palavra de Deus e não ofendam o próprio Jesus Cristo. Nós não podemos dizer aqui, por exemplo, que uma pessoa possa exercer sua vocação roubando. Não podemos dizer que um ladrão seja uma vocação digna que glorifica a Deus. Não, ele está tirando algo de outra pessoa. Então isso não é considerado uma vocação. Mas podemos dizer que um policial, ele está exercendo uma vocação. Sim, ele está exercendo a glorificação a Deus através de proteção de pessoas. Ele é um agente público que está protegendo pessoas ou investigando questões para justamente trazer paz dentro da sociedade. Então, o policial, ele é um vocacionado, sim, e utiliza isso para a glória de Deus. Mas já roubar, não. Se prostituir, também não. Não vai glorificar a Deus. Então, entenda que a vocação ela precisa estar dentro dos parâmetros dos ensinos da palavra de Deus. Nós não podemos dizer que tudo que vamos fazer glorifica a Deus. Não. Nem tudo glorifica a Deus. Mas como nós devemos saber isso? A palavra de Deus vai nos falar várias coisas que não são corretas. A Bíblia vai dizer, não é? A Bíblia vai dizer, desde o Antigo Testamento, com os 10 mandamentos, até o Novo Testamento, quando vai ser falado, por exemplo, sobre o fruto da carne, não é? As obras da carne. As obras da carne são várias, está sendo dito. Então, dependendo do que você faz, você vai reconhecer que aquilo ali não deve ser vocação, mas que todo crente tem sua vocação, sim. E aí, eu quero já ir encerrando essa reflexão dessa manhã, perguntando a você qual é a sua vocação. Muitos de nós trabalhamos, temos empregos, mas muitas vezes a vocação não é aquela. Muitas vezes o nosso emprego não denota nossa vocação. Às vezes nós somos empregados no setor público, nós somos funcionários públicos, mas o que nós fazemos não denota a nossa vocação. Às vezes sim,
Há um encontro da vocação com o trabalho que eu faço, com o emprego que eu tenho. Amém. Isso é muito bom. E talvez seja isso que Deus quer. Deus quer que cada um de nós venha exercer nossa vocação e glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos. Muitas vezes você pode ter um emprego, mas você exercer sua vocação fora do seu emprego. Isso é bom também. É você ser voluntário ou você fazer algo que é paralelo ao seu emprego. Então você ganha seu pão, né? Tem o seu salário com aquilo e que deve ser feito também muito bem, não deve ser feito de qualquer jeito, mas de repente sua vocação é outra, mas você exerce ela. A questão aqui nessa reflexão, meu irmão, é devemos exercer nossa vocação. Se a nossa vocação ela nos dá o sustento, amém, glória a Deus, porque a vocação se juntou também com o sustentar a família, sustentar a sua vida, tanto em alimento como financeiramente, enfim. Se muitas vezes você precisa de um emprego, mas sua vocação vai ser exercida em outro momento, em outra área, amém também, mas exerça a sua vocação. Agora o problema é quando nós não estamos exercendo nossa vocação. E se você, nessa manhã, parou para pensar agora de que não sabe qual é a sua vocação, isso está denotando que você realmente ainda não está vivendo a sua vocação. Ou se vive ela, é bem estranho você não ter ainda percebido que ela é a sua vocação. É bem estranho. É bem provável que você ainda não exerça, porque quando você exerce sua vocação, você sabe que você nasceu para glorificar a Deus naquilo que você está fazendo. Então, nesse momento, eu quero que você possa pensar sobre isso e começar a buscar que vocação eu tenho, o que Deus me chamou, e não ficar pensando que a vocação é apenas algo eclesiástico, algo religioso. Não. Muitas vezes pessoas vão abençoar e glorificar a Deus não sendo um pastor, não sendo um missionário, não sendo alguém que exerce algum cargo dentro da igreja, mas vai abençoar de outra forma fazendo outra coisa. Porque vocações são várias. O Deus é o mesmo e a glorificação a esse Deus é a mesma. Mas as vocações são várias. Portanto, busque sua vocação. Se você não sabe como encontrá-la, eu creio que é simples. Perceba o que você gosta de fazer. Perceba que o que você gosta de fazer se enquadra dentro dos ensinamentos da Bíblia. Perceba que o que você gosta de fazer abençoa outras pessoas, porque isso também glorifica a Deus. Abençoa as outras pessoas. E isso também alegra o coração de Deus, porque de alguma forma também passa a mensagem do Evangelho. Não estou dizendo pregação, estou dizendo dentro da ação. Aquilo glorifica a Deus, passando a ideia do Evangelho, do reino. Porque quando se ajuda pessoas, por exemplo, não é o Evangelho também. Perceba o que você gosta, perceba o que você faz, e quando você faz com muito prazer, e você se sente bem fazendo aquilo, e se aquilo glorifica a Deus, porque é primordial. Antes de se sentir bem, é primordial glorificar a Deus. Portanto, busque sua vocação, exerça a sua vocação, exerça a prerrogativa de sacerdote real, porque é o que está ali em 1 Pedro 2,9. Você é um sacerdote real, você é um representante de Deus aqui na terra, e exerça a vocação que Deus te entregou. Porque eu creio de verdade, de que você não está aqui nessa terra por acaso. Você não está aqui apenas para sentar e ver, mas você está aqui para honrar a Deus, glorificar a Deus na sua profissão, na sua vocação, naquilo que Deus te deu de talentos e dons. Não posso falar mais nada além disso, porque isso é descoberto com você e Deus. O relacionamento seu com Deus vai fazer com que você venha entender sua vocação. Mas que nessa reflexão, pelo menos, possa ter dado uma abertura de mente para você. E você entender que o que você está fazendo, de repente, já é a sua vocação. E que você faça melhor ainda. E que você aprimore, que você estude mais sobre isso, que você possa fazer o melhor. Tenha certeza que Deus está lhe usando, e lhe usando para falar das bênçãos do Evangelho do reino dele. Que Deus te abençoe.
Que Deus possa colocar essa mensagem no teu coração, na tua mente, que você viva a sua vocação como sendo algo especial que Deus te entregou. Bom dia para todos e até o próximo Bem de Manhã. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.